o projeto na tribuna e possa discutir e falar por 20 minutos, inclusive, sobre esse assunto. E aí tem o tempo todo para poder discutir. Senhor presidente, Pois. senhor presidente, muito obrigado pela parte, vereador Juninho, que entendo que nós não temos competência para discutir o projeto, para votar esse projeto. Ponto. Só isso. Muito obrigado, senhor. Pois não, nobre vereador Reginaldo. Presidente, eu compreendo a importância desse projeto, o alcance social que ele pode ter. Considero, no entanto, uma matéria bastante controvertida, porque ela trata, ela pode ferir direitos individuais que são garantidos pela Constituição Federal. Por essa razão, eu gostaria de pedir, eu sei que esse projeto já foi discutido em algumas oportunidades, mas eu não tive a oportunidade de examinar esse assunto com a profundidade que eu acho que ele deve merecer. Então, eu gostaria de pedir vista. Vossa Excelência só me autoriza que eu possa pedir para o senhor analisar um artigo do projeto? Com A hora que Vossa Excelência for analisar a vista, e Vossa Excelência com a sabedoria do direito que Vossa Excelência exerce, gostaria que Vossa Excelência analisasse bem o artigo 9º do projeto, que fala sobre a impossibilidade do ingresso por motivos de abandono, quando a casa se encontra fechada, que o agente tem que deixar 2 notificações, né? Nem que seja de manhã, num dia, no outro dia, outra notificação, e aí na terceira hipótese, ela pode inclusive solicitar o auxílio judicial, que é o que o nobre vereador Leandro vem pedindo, isso quando o imóvel se encontrar fechado, sem moradores. E no artigo 5º, é quando o imóvel tem um morador que não deixa o ingresso em seu imóvel, e aí é onde o agente de vetor que vai estabelecer se realmente ali é um local de risco ou não para a população barretense. Mas eu gostaria que Vossa Excelência, profundo conhecedor, como temos aqui o Leandro Anastácio, o doutor Otávio, o doutor Francisco, que são advogados, que analisasse bem o projeto, mas principalmente nesses 2 artigos, o 9º e o 5º, que eu acho que não fere de maneira alguma a Constituição Federal, mesmo porque o direito à vida sobrepõe a qualquer outra lei federal. Como tem pedido de vista, encerra essas discussões. Presidente. O pedido de vistas suspende as discussões, é regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O vereador Leandro Anastácio. Pela ordem, eu gostaria do direito de resposta, que se Vossa Excelência apreciasse. Eu vou solicitar a Vossa Excelência, novo vereador Leandro, que peça a palavra como líder do PTB. Então está concedido 2 minutos de direito de resposta, ao mesmo tempo do à parte. São 3 minutos, então, aqui, anunciado pela diretora parlamentar, direito de resposta concedido por 3 minutos. Senhor presidente, eu só quero aqui esclarecer, o vereador Cipriano, como de praxe, ele se altera quando começa uma discussão profunda dos projetos aqui da casa. E aí ele se busca da internet para tentar demonstrar um certo conhecimento para a população que nos assiste. Vossa Excelência disse o seguinte, que não está aqui para dar risada e fazer brincadeira para 1.400 pessoas, possivelmente 1.400 eleitores. Eu digo a Vossa Excelência que eu não estou aqui para brincar com 1.400, eu estou aqui para representar 100.000 pessoas, 100.000 habitantes. Eu não estou aqui para representar apenas 2.000 eleitores que me elegeram como vereador. E digo a Vossa Excelência que dessa tribuna eu já discuti esse projeto a semana passada e iria discutir novamente se não houvesse pedido de vista. Em momento algum não houve da minha parte risadas no sentido de tentar menosprezar o projeto, mas sim, nós estávamos ali, eu, o vereador André e até o vereador Otávio, falando do projeto e digo, e volto aqui a repetir, o projeto é inconstitucional, o projeto não tem aplicabilidade, assim como nós já aprovamos o projeto aqui da casa, inclusive de autoria de Vossa Excelência, que não tem aplicabilidade, que não está tendo eficácia, como o toque de recolher,
até agora não se viu nenhuma aplicabilidade e aqui muito se fez. Então é função nossa do vereador, e assim penso eu, porque assim diz o regimento e a lei orgânica do nosso município, de legislar. Mas legislar aquilo que tem aplicabilidade, não aquilo que cria, e muitas vezes nós temos aqui aprovado, perspectiva da população sem eficácia alguma. Aprovarmos essa lei, colocamos em risco toda a sociedade. Primeiro, os agentes de vetores que terão a sua integridade em risco. Poderão ser agredidos por uma pessoa quando forem tentar adentrar o imóvel com base no artigo 5º do projeto de lei do presidente Juninho Leite. Segundo, a própria população, que poderá ser ludibriada por pessoas, nós sabemos que tem na cidade, não só em Barretos, mas é um problema de segurança pública a nível nacional, que pode utilizar agora desse artifício, se passar como um agente de vetor e adentrar o imóvel. E a população ainda não vai poder chamar nem a polícia, talvez. Daqui a pouco ela vai ter esse poder, essa garantia constitucional cerceada por essa casa. Porque se nós aprovamos uma lei que permite o arrombamento do agente de vetor de entrar no imóvel, daqui a pouco nós estaremos aprovando, e talvez Vossa Excelência estará aqui apresentando um projeto, o direito de cercear a população, inclusive de buscar a via judicial para se defender. Então, senhor presidente, eu só gostaria de esclarecer que em momento algum nós estamos zombando do projeto de Vossa Excelência ou de qualquer outro aqui da casa. Tratamos todos com respeito, mas votamos naquilo que realmente tem aplicabilidade e defende a população. População que eu digo, não os 2020 eleitores, mas toda a população, mais de 100 mil habitantes dessa cidade. Obrigado, nobre vereador. Eu acho que Vossa Excelência realmente tinha que pensar nos 110 mil habitantes dessa cidade, que estão sendo prejudicados por meia dúzia de pessoas que não respeitam essa população. E nós estamos na iminência aí das chuvas chegando. Eu gostaria que Vossa Excelência considerasse para que a gente votasse logo esse projeto, para que a gente não tenha novamente uma epidemia por causa dessas pessoas que não cuidam dos seus terrenos. E o projeto hoje ele é feito dessa forma, mais de 50 cidades no estado de São Paulo. Infelizmente, em Barretos, essa Câmara acha que não tem condições de votar. Então, se a gente acha que não tem condições de votar, não deveria nem ser vereador. Se a gente acha que não pode votar um tipo de projeto desse, eu acho que não deveria nem ser vereador, deveria ficar em casa e deixar que alguma pessoa que tenha coragem de votar esse tipo de projeto venha ocupar essa cadeira. Vamos continuar os projetos em discussão na noite de hoje. Um pedido de vistas ao vereador Reginaldo, professor Reginaldo. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra o voto de Leandro Anastácio e Kiko Miziaro. Não, só o Leandro Anastácio. Senhor presidente, justificativo de voto. Senhor presidente, eu só quero justificar o voto a Vossa Excelência, porque eu gostaria de votar na noite de hoje o projeto, principalmente pela urgência que Vossa Excelência tem colocado aí na cadeira na qual ocupa. Digo isso porque esse projeto, eu acredito que ele será rejeitado, e espero que isso aconteça, mas não como forma de desrespeito à população, mas como segurança. Isso não é um desrespeito à população, isso é uma afronta à população que cuida bem das suas casas e seus terrenos. Isso é uma afronta, é uma vergonha a gente não aprovar esse projeto nessa casa. Vossa Excelência ainda tem a sorte de utilizar a presidência e interferir em tudo aquilo que nós estamos dizendo, e como é de costume de Vossa Excelência tem esse costume, interferir naqueles que estão utilizando os microfones aqui da casa. Mas eu quero dizer para Vossa Excelência analisar friamente o projeto, e quem sabe até a próxima sessão Vossa Excelência retira o projeto da casa. Só para dizer que retirar, não vou retirar, mas ele está com o professor Reginaldo vai dar uma analisada. Põe o projeto em votação, perco se precisar perder o projeto, a votação, não me importa de maneira alguma, mas a minha consciência vai ficar limpa e minha consciência vai ficar sem nenhum peso na consciência em relação que a minha parte eu tentei fazer. Vereador Kiko? Senhor presidente, a minha justificativa de voto vem com um comentário a mais. O grande agente hoje, contaminador da cidade, é o patrimônio público. Eu tenho dito aqui nessa casa várias vezes, há vários criadouros dentro da dimensão que deveria estar sob os cuidados da administração pública. Pude mostrar hoje na tribuna, é evidente que eu não tinha as fotos para mostrar à população de lugares onde há acúmulo permanente de água. Acúmulo permanente é a mesma coisa que criadouro. Quando seca a água, os bichinhos que estão lá depositados morrem, mas se a água não seca, os bichinhos sobrevivem.
E esses lugares de bichinhos que procriam e vivem estão no departamento público. E dentro do departamento público, eu já citei isso aqui, em frente à Secretaria Municipal de Saúde, ali na Avenida Ibirapuera, existem centenas de focos criadouros. E nunca, já foi denunciado isso aqui, já foi comentado isso aqui, a Prefeitura nunca tomou a menor providência com relação a isso. Com relação à segurança da população, senhor presidente, eu quero dizer que eu moro no bairro de classe média, que eu estou tentando chegar a ela, e lá eu contraí a dengue, minha mulher contraiu a dengue, a empregada da minha casa contraiu a dengue. Em um bairro considerado de classe média, média alta. Então não é só por isso. Não é só a existência de um ou outro criador. É a existência da absoluta falta de senso comunitário e de educação que algumas pessoas compartilham aqui na cidade. Obrigado. Obrigado, novo vereador Kiko Miziara. Vamos dar justificativa de voto. Desculpa, novo vereador Cipriano. Justificativa de voto, vereador Cipriano. Bom, doutor Reginaldo, nós pesquisamos na internet, que é um local muito bom de pesquisas, que existe uma deliberação do Ministério Público do Paraná a respeito disso, dizendo que dá autorização para as pessoas entrar e discutir, entrar nas residências, nesses casos de epidemias, nos casos de controle de vetores. Então eu sei do trabalho do senhor, eu sei que o senhor pode olhar isso aí, tá certo? E só para terminar, em nenhum momento eu disse que era o respeito a apenas 1.400 votos. Eu falei que era o respeito a 1.400 e todos aqueles que estão ouvindo em casa e todos aqueles que confiam no meu trabalho, tá certo? Aqueles que confiam no meu trabalho. E quando eu falo uma coisa, eu tenho certeza que eu estou falando. Nós podemos ter, doutor Reginaldo, doutor Otávio, vários doutores, eu não sou doutor de nada. Nós podemos discutir aqui lá em cima no maior nível possível. É para isso que nós estamos aqui, tá certo? O que nós não podemos é, quando alguém está falando, convocar os outros para rir junto, que foi o que aconteceu, presidente. Foi isso exatamente o que aconteceu, e eu estou de frente com Vossa Excelência, doutor Leandro. Doutor Leandro, entendeu? Não, você está rindo para mim, naquele momento você ria de mim. Você não riu do projeto, Você estava rindo daquilo que eu estava falando, como se eu fosse um ignorante. E eu sei o que eu estou falando. Tá certo? Eu não sou formado em Direito, mas eu pesquiso muito, tá certo? E se pesquisar e ler, eu leio muito, tá? Então, esse projeto, ao meu ver, ele é possível. Então, eu acho que até uma semana deve ser pouco. Fica tranquilo, o senhor pode pedir prorrogação de vista na próxima semana. O que eu puder ajudar, não sou doutor em nada, volto a repetir para o senhor, né? Minha primeira formação vem no final do ano, tá? Mas eu tenho uma formação que o mundo me deu, sabe? Várias faculdades, tenho 45 anos de idade, passei por várias dificuldades na minha vida e passei por muitas coisas, tá certo? Para poder Deus me dar e o povo de Barretos me dar a condição de chegar aqui hoje e não deixar ninguém ficar rindo na minha cara, não. Porque eu tenho condição de estar aqui igual qualquer um. Eu não cheguei aqui por favor. Eu cheguei aqui porque as pessoas confiam em mim, tá certo? E vou tentar continuar por aqui. Enquanto muitos querem ser prefeito, eu quero continuar sendo vereador por muitos e muitos anos. Gosto do que eu faço, tá certo? Eu espero que não esteja chiando. Olá, vereador Euripim. Deixando as picuinhas de lado, democraticamente isso aí faz parte, mas o importante, quero, Juninho Leite, ressaltar que nós, como agente público, como vereador, somos cobrados muito na cidade, como o doutor Kiko disse, e por isso que é bom a discussão, para nós chegarmos no denominador, de muitos locais que precisam fazer ajustes de pavimentação, de acúmulo de água, que provocam a dengue, de uma forma, sem entrar na casa das pessoas, de uma forma externa. Então, isso é preocupante. Eu queria que, através desse projeto, Juninho Leite, nós possamos sair daqui, o doutor Reginaldo não está, mas fortalecido, de uma ideia muito importante, de poder, primeiramente, resolver a parte externa da nossa cidade, alguns locais onde precisam se atentar realmente ao acúmulo de água, e nós sabemos que somos procurados constantemente por munícipes que nos pedem que as águas estão trazendo o mosquito da dengue e tudo mais, para poder também se ajustar
com relação às residências onde há resistência por parte do morador de não deixar que o agente adentre a sua casa. Então, por isso, é um projeto muito importante. No campo das ideias, nós temos aí importantes ideias, Juninho Leite, para poder melhorar. Mas também precisamos cuidar da parte externa. Estamos preocupados com as dentro das residências, como estou dizendo aqui. Gostaria de olhar no seu olho, Vossa Excelência, e dizer, ter certeza de que nós temos que resolver muitos casos onde existe acúmulo de água, e nós sabemos que mexer no asfalto, na pavimentação é preocupante, mas temos que cuidar também. Pois não, nobre vereador Francisco. Bom, Ministério Público dá parecer. Quem dá ordem judicial é juiz. E o seu vizinho não atendeu o juiz, como é que vai fazer? Eu gosto quando a coisa é bem discutida, com bastante democracia, que essa é a função do vereador, esclarecer a toda a população que a discussão ela é salutar, ela é porque aqui é a casa da democracia, e que principalmente quando nós vereadores, quando nós vereadores estamos aqui no Poder Legislativo, o Poder Legislativo legisla e faz leis, que é que nós estamos tentando fazer uma lei para proteger o cidadão de bem, o cidadão barretense. Encerradas as discussões, vamos dar seguimento agora aos próximos processos e projetos na lei na noite de hoje. Projeto de lei número 120/2011, de autoria do vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano, que determina a cassação de alvarás de funcionamento de casas de diversões, boates, casas de shows, hotéis, motéis, bares, restaurantes, estabelecimentos congênitos que permitirem a prática ou fizerem apologia, incentivo, mediação ou favorecimento à pedofilia no município de Barretos. Código necessário para aprovação, maioria simples, convida o vereador Fidelcio Paixão Leite Júnior. Pela normal tramitação. As comissões permanentes darão parecer pela tramitação. O vereador Euripinho solicita dispensa de leitura dos pareceres. É regimental, favoráveis para as comissões contrárias se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Cipriano? Com a palavra o autor Cipriano. Senhor presidente, eu gostaria de gastar pouco tempo só para pedir aos vereadores a votação nesse projeto, né? Que nós passamos por um momento muito perigoso, duas coisas que encaminham juntos: droga e pedofilia. Porque muitas vezes tem muitas pessoas que trabalham, entre aspas, com droga e que usam para aliciar as crianças, adolescentes, e depois trocar a troco de sexo ou de alguma coisa. Então, nós temos que começar a cercar isso. De que forma? A partir do momento que a gente determina a cassação de alvarás de empresas e de casas, diversões, hotéis ou qualquer coisa que facilitar isso, nós faremos com que eles também passem a fiscalizar. Foi assim com a lei do fumo. Quer dizer, a lei do fumo fala que não pode fumar nos estabelecimentos, né? E quem que está fiscalizando isso? O próprio dono do estabelecimento, porque ele sabe que vai vir nele. Então, nós acreditamos que isso é totalmente plausível, possível de ser feito. Estou pedindo hoje a votação e para que me dê a chance de eu poder discutir melhor em segunda discussão na semana que vem. Então, e também dá o prazo, também se alguém quiser colocar alguma emenda, apesar de que eu acredito que ninguém vai pôr nenhuma emenda, porque já está há algum tempo na casa, né? Então, senhor presidente, solicitando a cada um, porque eu acho que todos sabem do problema que nós estamos passando. E isso só vai causar, só vai fechar no caso de comprovado que está acontecendo isso, que está facilitando, que não está dificultando. Tá certo? Então, estou pedindo os votos de todos. E aí, assim, nós temos vídeo para mostrar para vocês de casos que aconteceram, várias outras coisas, a gente demonstra na próxima sessão. Só isso, presidente. Continua em discussão, não havendo mais oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra o voto do vereador Kiko Miziara e do vereador André Luiz Rezec. Não votei contra, não. Só o vereador Kiko Miziara. Com justificativa de voto. Bom, eu vou justificar também o voto.
Eu, sinceramente, desconheço qualquer lugar que tenha prática de pedofilia, ainda mais estabelecimento em Barretos. Mas se tem, eu acho que é tão importante, tem que fazer a segunda votação hoje. Eu requeiro a segunda votação hoje, já que tem esse problema, então... Eu solicito dos outros vereadores que me dê a chance de melhor discutir. Eu fui lá e gastei 2 minutos apenas para poder pedir a chance de melhor discutir, viu, André? Eu gostaria que até você repensasse, porque eu quero mostrar, já que você não sabe como é que acontece, nós vamos demonstrar como é que acontece isso. Então, o que eu não sei como que acontece é o seguinte, é a democracia daqui que não importa quem está com a palavra, a mesa sempre pode falar. Eu estava dentro do meu tempo de justificativa de voto. Eu fiz uma solicitação à presidência. Vossa Excelência levanta, fala o que quer, quando quer, a hora que quer. Eu só não entendo isso. Senhores vereadores, por favor, senhores vereadores, por favor. Tá difícil o negócio hoje. Isso é porque o Corinthians ganhou ontem. Se tivesse perdido, então, isso aqui hoje tava uma... Barretos ganhou. Olha que o Santos perdeu, hein? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, então. Eu falei pela ordem na outra vez, falo pela ordem. O Paulo Corrêa tá reclamando que a única vez que ele falou na televisão não saiu nada, só chiou. Pela ordem, senhor presidente. Só chiou nada que ele falou. Questão de ordem? Não, vereador... Só para explicar que no momento o vereador levantou, falou, né, pediu o que ele pediu, sentou, eu falei pela ordem e pedi à casa apoio, porque é o seguinte... para que chegasse, o que eu estou pedindo, André, um favor a você. Por quê? Porque eu acho que esse tipo de coisa tem que ser melhor discutida. E eu fiz um trabalho de pesquisa, eu fiz um trabalho que envolve alguns vídeos, algumas coisas, que eu gostaria de demonstrar à população e demonstrar a vocês. Foi isso que aconteceu. Se Vossa Excelência olhar depois na fita, Vossa Excelência vai ver que Vossa Excelência sentou e eu pedi pela ordem, levantei. Foi isso. O tempo continuou marcando, tal qual continuou marcando até agora, ó, né? Ele continuou marcando, mas Vossa Excelência tinha sentado. E no momento que a gente senta, acabou, a gente abriu mão do resto. Eu nunca faltei com respeito com Vossa Excelência aqui. E Vossa Excelência sabe disso, né? Tá certo? Sempre procurei ter uma discussão em alto nível. Sempre procurei. Então, eu somente pedi que me desse a chance de melhor explicar. Agora, quem sabe é o plenário. Pela ordem, senhor presidente. O que eu digo... Novos vereadores... Peraí, não, é pela ordem, senhor presidente. Deixa eu só pedir um favor a Vossas Excelências. Vossas Excelências sabe que eu sou uma pessoa que estou presidente, a gente não está, mas a gente sempre tem a tolerância, sempre tem a serenidade de estar ouvindo todas as partes, mas vamos pedir que a gente mantenha a discussão no nível... Não, tranquilo. Eu só queria até esclarecer, porque normalmente quando eu falo pela ordem, a frase de Vossa Excelência assim, qual é o artigo? Só serve para mim essa. Mas isso é só o senhor ver as sessões, Vossa Excelência vai reparar isso. E o que eu disse é que realmente, infelizmente, a mesa sempre tem que ser a última palavra aqui. E o que eu disse antes foi assim, eu desconheço alguma casa que tenha pedofilia. E o que eu disse é que se tem, como o Cipriano disse, eu acho que deve ser votado o mais rápido possível. Não justifica querer deixar para falar na televisão, se o problema é combater a pedofilia... Precisa se votar urgente. Se o problema é falar na televisão, daí é outra questão. A gente precisa saber a diferença de uma coisa e da outra. O problema é acabar a pedofilia, votamos hoje. Questão de ordem. Vossa Excelência pediu a segunda discussão? Pedi. Então está o pedido do vereador André Rezec para que a gente discuta na segunda discussão na mesma noite. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Contra o voto do vereador Otávio, contra o voto do vereador Cipriano. O presidente vota? Senhor presidente, pois não. Até para pronunciar, eu peço a prorrogação dos trabalhos devido ao adiantado da hora. É regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Eu queria justificar meu voto na primeira votação. Não pude. Agora eu quero justificar o meu, por que eu votei contra, se eu puder. Pois não. Quer dizer, com relação ao primeiro, eu queria aguardar, porque com todo o respeito que merece o vereador, eu estou vendo aqui a ementa do acordo, a ementa do projeto, e que ensejou também, não tiro razão do André, porque se existe algum lugar nesse sentido, evidentemente que não tem projeto nenhum, tinha que prender o cara. Instigação a qualquer tipo de crime, coautoria, é crime.
Mas eu gostaria de ver a explanação do vereador Cipriano e respeito pela pesquisa que ele fez. Porque eu vou dizer para Vossa Excelência um negócio muito sério desse país. Esse país é um país que de repente acabou-se com o crime de sedução, é um país que acabou com o crime de adultério, e é um crime que às vezes é um país que quer prender uma mulher que mantém um prostíbulo particular, meu caro Kiko, e não prende o dono do motel, que a prostituição corre frouxo. É o país do faz de conta, que eu acho que a moralidade que eu vi aqui, que queria tirar para o motel não ser na porta da igreja, que evidentemente que Jesus Cristo não ia estar lá. Então eu acho que mereceria o Cipriano dizer o porquê, o que está acontecendo, mas depois, inclusive, ele me dá até o direito de votar até contra o projeto. Simplesmente é isso, eu não queria tolher o direito do vereador. Essa é a razão, reconhecendo, inclusive, admitindo, inclusive, o ponto de vista do André, por isso que eu quase disse, retira, porque a urgência não é isso, porque olha, meu caro, o pecado, segundo dizem, começou da maçã no começo do mundo, não foi hoje não. Então, acho que não teria nada que poderia alterar a explanação do Cipriano, só isso. Por isso. E em razão disso, eu já quero adiantar, meu caro Cipriano, para lhe dar a oportunidade da segunda discussão, eu vou pedir vista do seu projeto para dar oportunidade a Vossa Excelência. É regimental. Os favoráveis permaneçam como Sou estão, os companheiro. contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra o voto do vereador... Vixe! Pera aí. Pera aí, gente. Pedido de vista encerra essas discussões. Vai, presidente. Temos pedido de vista do vereador Otávio Alves Garcia. Presidente, já votou, presidente. O senhor quer esperar chamar alguém para votar também? Faz uma chamada para votar, para mudar a votação, presidente. Extremamente democrático. Não, ele fez, todo mundo parou. Hora que não interessa o resultado, falta só fazer chamada? Senhores vereadores, eu não promulguei, eu estou pedindo para fazer a recontagem dos votos. Calma. Eu nem contei, não deu nem tempo. Vocês... Calma, senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores, está votando pedido de vista. Pela ordem. Então vamos fazer a recontagem. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitar. Calma, gente, vamos lá. Pera aí. Pedido de vista do vereador Otávio. Você vai votar contra, Otávio? Então fiquem em pé os favoráveis. Pera aí, não. Deixa eu explicar direitinho. Votou contra a vista. Rejeitado o pedido de vista do vereador Otávio Alves Garcia por maioria. Justificativa de voto. Rejeitando o pedido, eu vou justificar o meu voto. Com a palavra, vereador André Luiz Rezende. Eu acho que, como o vereador Otávio disse que tem que ter o direito de coisa, e eu acho que tem o direito, e está tendo o direito agora. É só explicar. Todo mundo vai ouvir, prestar atenção e ter o voto no projeto. O Otávio pediu. Já está em segunda discussão. Com a palavra, o vereador Cipriano. Reflexos eleições 2012. Vamos lá. Isso aqui é o reflexo da eleição 2012, né? Não, sei. Isso aqui já é reflexo para o ano que vem. Tá certo? Olha. Primeiro que a votação deveria todos ter ficado de pé, que é o normal, né? E não aconteceu. Tá certo? Então, não, mas eu respeito Vossa Excelência tem quase 40 anos de casa, eu sei disso, eu respeito Vossa Excelência. Entendeu? Vamos explicar então o projeto, né? Vamos explicar o projeto. Por favor, PowerPoint. Espera aí, não é aí não, segura aí. É o PowerPoint primeiro. Projeto de lei número 120 de 2011. Nesse projeto eu sou contra a pedofilia. E ser contra a pedofilia, gente,
é tentar colocar todos os mecanismos que a gente possa para proteger nossas crianças e adolescentes. Porque pedofilia, como todo mundo sabe, é um crime que é cometido contra crianças e adolescentes. Tem muita gente que fica andando nesse centro aqui, olha, correndo atrás dessas meninas novinhas de 14, 15, 13 anos, levando para motéis, hotéis, e o hotel e o motel não pede nenhum documento. Cipriano, Oi. é uma questão uma questão pública. Nós estamos aqui com o integrante do Conselho Tutelar, a Fabrícia Terra, e tem uma criança que ela encontrou perdida na noite de hoje. E a gente gostaria que a câmera mostrasse a criança. Tampa o rosto. Ah, não tem. Não pode mostrar o rosto. O rosto não pode mostrar. Nós estamos com o representante do Conselho Só a roupa. Tutelar. Se não mostrar o rosto, pode mostrar. Ó. Ela não fez nada de errado. Ela está perdida. Pode mostrar sim. A criança está perdida. Olha, se vocês pegar aqueles marcas de cigarro, criança perdida, se você for na coisa, pode mostrar a criança sim, pode mostrar o rosto sim. Nós temos 4 advogados aqui, eu acho que sabem disso. A criança está perdida. Então, como é que chama a mãe? Se tiver algum familiar do Max, se alguém conhece essa criança, por favor, não está ligue. demonstrando, por favor, mostrar a criança, pode mostrar. Se alguém conhece essa criança, por favor, ligue aqui na Câmara Municipal ou diretamente na polícia. Eu vou passar agora os telefones. Conselho Tutelar 9718-5400. Aqui na Câmara Municipal 3321-8888 e também na Polícia Militar 190. Então, ele é Max. conhecido como Max, está perdido. Qual o nome da mãe dele? A mãe... Segundo ele, a sua mãe chama-se Jaqueline. Que bairro você mora, Max? É na região ali do Santa Terezinha, Marília. Alguém que estiver nos assistindo, Santa Terezinha, Marília, que conheceu o Max, está perdido. E algum parente, algum amigo da família que puder entrar em contato com o Conselho Tutelar. Ou com a Câmara Municipal, 3321-8888. Senhores vereadores, quem conhecer esta criança pode ligar aqui na Câmara Municipal 3321-8888, na Polícia Militar 190 ou também no Conselho Tutelar. Fabrício, qual que é o telefone mesmo? 9718-5400. 9718-5400. A criança está perdida e se alguém conhecê-lo, utilidade pública da Câmara Municipal. E eu espero que logo já apareça um familiar para acolher a criança. Obrigado, Fabrício. Obrigado a todo o pessoal do Conselho Tutelar. Pode. Bom, senhor presidente, então vamos continuar a discussão do projeto. Quem der uma olhada no principal do projeto vai dizer que é o seguinte: qualquer estabelecimento que permitir prática ou fizer apologia, incentivo, mediação ou favorecimento. O favorecimento se dá também por negligência. Quando a pessoa deixa de pedir um documento no local, quando a pessoa deixa de ver alguma coisa. Então, eu acho que cada um de nós aqui podemos fazer alguma coisa assim. Nós temos que comer, volto a repetir, né? E agradeço aqueles que votaram favoravelmente na primeira votação, que foram 9 votos a 1, tá certo? Favorável. E eu peço que continue a votação, até porque o pedido de urgência foi porque o novo vereador André entendeu da urgência do projeto, ele acha que ele é urgente, precisa ser aprovado o mais rápido possível,
porque nós precisamos começar esse combate à pedofilia. Nós já começamos um trabalho, esse trabalho já existe, né? Tá certo? O Conselho Tutelar ajuda, a Polícia Militar ajuda. Eu gostaria, antes, então, demonstra para mim o vídeo primeiro, depois eu retorno aqui. Demonstra o vídeo para eles verem o que tem acontecido, depois a gente retorna. Sem perdão, porque eu acho que a pedofilia... Os números envolvendo pedofilia mostram que o problema é grave. Estudo feito pela organização não governamental SaferNet indica que, por mês, surgem no Brasil 1.000 novos sites com pornografia infantil. Normalmente começa por meio das salas de bate-papo ou por meio daqueles programas de comunicação instantânea. O exemplo clássico é um adulto que se passa por uma criança, se comporta como se fosse uma criança e tenta chamar essa criança para um bate-papo reservado, preferencialmente por meio da webcam. Dá um pause para mim. Este caso aí que ele falou, acontece demais em lan house, muito em lan house. A pessoa vai na lan house, a criança está lá na lan house, a pessoa quando está conversando com ele em casa, primeiro ganha a confiança dessa criança, desse adolescente. Ganhando a confiança dessa criança e adolescente, o que ele faz? Ele vai até o ponto e no momento, ele pede um momento, descobre onde é a criança através da webcam e vai e senta do lado da criança e depois ganha a confiança dela. Então a Lan House participou. Pode soltar. Levantamento da Polícia Rodoviária Federal aponta a existência de 1.918 pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nos 60 mil quilômetros de estradas federais. Os números foram divulgados nesta sexta-feira, 18 de maio, dia de combate ao abuso e à exploração sexual. Segundo o levantamento, o estado que concentra maior número de pontos vulneráveis à prostituição infantil é Minas Gerais, que tem a maior malha rodoviária do país, seguido pelo Rio Grande do Sul. Rio Grande do Norte e Pará ficam empatados em terceiro lugar. Os pontos considerados críticos são os pátios de postos de combustíveis, bares, restaurantes e casas. Nós temos postos de combustível, bares e restaurantes. E a gente sabe que isso acontece muito, né? Então, por isso. A prostituição infantil atrai turistas para uma cidade do interior de São Paulo. Em Panorama, adolescentes são obrigadas a vender o corpo. O clima quente e o balneário construído às Olha o margens local. do Rio Eu quero Paraná que vocês olhem os atraem locais que são pessoas utilizados. de diversos estados. Mas não é só isso que chama a atenção dos turistas. A prostituição na cidade ganhou tanto espaço que já se tornou parte do lazer. Para tirar da casa você tem que combinar com a dona. Às vezes ela faz saída por R$50, às vezes faz saída por 100. O turismo em Panorama esconde um crime ainda mais grave, o da exploração sexual de crianças e adolescentes. É em plena praça pública e à luz do dia que pessoas lucram com a prostituição infantil. Aqui, por pouco dinheiro, meninas vendem o corpo desde os 10 anos de idade. O mototaxista que trabalha aqui passa o contato de uma das meninas. Uma conversa rápida e o encontro é marcado. No início, a menina que bebe cerveja fala pouco. Você já está acostumada? Não muito, mas é costume. Quem responde a maioria das perguntas é este homem, o agenciador, que promete conseguir outras garotas. Vou marcar aqui, ó. 10 horas da noite. Tá. O grupo de meninas chega no horário marcado, todas com maquiagem e bem arrumadas para o programa, que é chamado por elas de fervo. 13 anos. 13 anos, ó. Já acostumado. Já está acostumado ao fervo. Está na ferveção há quanto tempo? Desde 10 anos. Um problema que, segundo o promotor da cidade, está longe de ser resolvido. É um crime grave, mas infelizmente até a polícia e a justiça tomarem conhecimento desse crime, né, infelizmente muitas meninas já se prostituíram, né, e essa rede aí já aumentou bastante. Então, o que eu quero mostrar, quer dizer, há uma dificuldade de chegar até a polícia e aos órgãos de justiça. O que faz essa lei? Ela faz com que aqueles que são proprietários de estabelecimentos passem a ajudar o poder público a combater isso, tá certo? Num primeiro momento, existe o susto da cassação do alvará, mas num segundo momento vai existir o costume de se fazer isso. Volto na lei do cigarro. No primeiro momento, todo mundo achou que seria uma coisa horrível. E os donos de estabelecimentos reclamaram que eu tenho freguês aqui. Hoje,
Hoje a gente pode verificar que já é uma realidade, isso é uma realidade que está acontecendo, que o próprio freguês agora passa a verificar. E isso pode continuar, né? Infelizmente, esse é um daqueles temas que muito se fala, pouco se conhece na profundidade e quase nada se faz. É a tal da lágrima de crocodilo, né? A gente chora, 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 mas não faz nada. Por se tratar de uma atitude clandestina, a prostituição infantil, que é frequentemente abafada, né? O silêncio é a alma das agressões sexuais. Criança fazendo se passar por adulto. Ah lá, sua mãe, sobre uma criança pequena, sua mãe sob acusação de vender a garota a um homem que tinha propostas sexuais. As imagens mostradas são levadas, a criança é levada no colo para o homem na entrada do motel. Quer dizer, motel, entrada no motel, tá certo? Olha a menina que foi utilizada, né? Ah lá, ela entrando no motel com a mãe. Tá certo? Vítimas são crianças de baixa renda e carente, normalmente. Se nós verificarmos essa menina do lado de cá, nem sei tem ainda. Exibicionismo é a atitude adotada por muitas garotas em boates. Por isso que nós colocamos as boates. Quem acha que isso não acontece, né? Que eu estou mentindo. Nossa propositura tem como objetivo dar uma resposta aos anseios da sociedade, bem como complementar a legislação já existente e combater esses verdadeiros criminosos travestidos de pessoas de bem, que ameaçam nossas crianças e nossos adolescentes. Então, eu acho que neste momento nós demonstramos para vocês o que nós queríamos demonstrar. O quê? Que isso é possível de ocorrer em qualquer lugar, em qualquer ponto comercial. Nós temos, e todo mundo sabe onde fica mais ou menos, né? E sempre quando a polícia é chamada, às vezes, o que acontece? Por não ter uma lei dessa, os donos dos estabelecimentos não se preocupam. Eu estava na polícia ainda, eu recebi uma ligação uma vez de um posto de gasolina, a pessoa falando, ó, tem duas crianças de 12, uma menina de 12 e outra de 14, que está se prostituindo aqui no posto X, né? Na saída aqui que vai para a Colômbia. Nesse posto X, eu chamei a polícia para que fosse até o local, tá certo? Chegando lá, constataram duas meninas, uma de 12 e de 14 anos. Só aconteceu isso por quê? Porque o proprietário do posto X ligou e passou para a gente. Quer dizer, em vez dele fazer essa facilitação, ele participou na ajuda para isso. Tá certo? Então é isso que nós estamos pedindo. Eu estou pedindo o voto de cada um de vocês. Não estamos dizendo que vai sair caçando nada, tomando de cada um, não. Existe o direito de ampla defesa, está aqui no próprio projeto, o direito de cada um se defender e verificar o que está acontecendo. Só peço a cada um de vocês, né? Se nós mantivermos a votação que nós tivemos na primeira votação, o projeto é aprovado, tá certo? É lógico, é difícil a aplicação, como nem foi dito aqui, pode até ser difícil a aplicação, né, o projeto. Mas o que eu peço a cada um de vocês é o seguinte: não cabe a nós, do Poder Legislativo, aprovar uma lei e sair com ela debaixo do braço querendo aplicá-la. Senão estaria o Dr. Kiko colocando placa em todas as bicicletas. Que é importante? É importante o projeto. Tá certo? Então, a nossa função é legislar e cobrar ao Poder Executivo que faça cumprir as leis. E o Poder Judiciário que vá julgar aqueles que não cumpriram a lei. É isso que eu estou pedindo a cada um de vocês. Tenho certeza que todos entenderam que nós passamos a mensagem e eu espero que a votação seja unânime. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Kiko Miziara. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, munícipes e imprensa, eu vou votar contra o projeto e vou explicar por várias situações diferentes. A primeira delas é baseado numa das afirmações do vereador Cipriano, numa das coisas que ele demonstrou aí. Ele trouxe fotografia de uma mãe vendendo a filha para um usuário. Esse é o comum, senhor vereador. Isso é o que mais ocorre. O maior índice de pedofilia e de indução à pedofilia sai de dentro de casa. Não é por exploração de lan house, essas coisas. A miséria, a pobreza nem tem acesso a essas coisas.
nem chega a pena. Sim, pode ter depois que ganhou algum dinheiro dando. Vão ser claros, fazendo isso com prostituição. Como chega a droga. Eu tenho experiência disso. Muita. Graças a Deus, a minha clínica é muito grande e eu tenho experiência de 38 anos de profissão. Posso dizer assim, afiançado, alto e bom som, pelo menos 60% do que eu já sei, pelo menos 60% dessas crianças que estão aí, de alguma forma, começaram as coisas, entre aspas, erradas, dentro de casa, vereador Francisco. Dentro de casa. Ou era o pai, e eu tenho pacientes, até hoje, pacientes que foram engravidadas pelo pai, eu tenho, ou pelo irmão, ou pelo tio. Esse tio é o pior de todos. A criança confia, ou os familiares confiam, e de repente vem aquele susto danado. O próprio tio fez isso. Esse nível, senhor vereador Paulo Correia, senhor vereador, ninguém está interessado em coisa nenhuma, mas eu quero dizer aqui que não é por esse caminho que nós vamos conseguir as coisas. Nós vamos conseguir as coisas primeiro por uma educação maior. Essa hora eu posso dizer que ali atrás do cemitério tem um ponto de meninas de 13, 14 anos, isso me foi passado por pessoas que frequentam aquilo ali. Eu posso jurar por Deus que eu não, mas eu tenho até ali um ponto de meninas de 13, 14 anos, ali pertinho do cemitério, que agora está funcionando, como em outros lugares estão funcionando. E quem estimula a fazer tudo isso é a mãe, ou é o pai, ou é o namorado, ou alguém da família, alguém próximo. Tá, nós vamos lá caçar alvará de bares, restaurantes, motéis e similares. E quem garante que as coisas ocorreram de acordo com o depoimento que foi feito? Quem garante? Para começar, a criança, o menor, etc., não tinha que estar em bar nem em restaurante se não fosse acompanhado pelos pais a partir das 11 horas. Antes das 11 horas, se alguém chega a esse ponto de tentar fazer alguma forma de indução ao pecado e ao crime, essa pessoa está precisando do meu serviço profissional. É louco varrido de chegar a explorar pessoas na luz do dia. À noite, depois das 11, tem que estar acompanhado. Se frequenta um bar, um restaurante e faz uso de determinadas substâncias estupefacientes, ela está errada e alguém que está junto dela está induzindo ela a isso, e esse crime é anterior até ao crime de pedofilia, que é o crime posterior. Aí eu vou tirar os proveitos daquilo que eu provoquei antes. Então, quando a gente fala assim, não, nós temos que impedir a pedofilia, não temos que impedir a pedofilia. Temos não. Não vamos dar conta jamais. O senhor mostrou aí 1.918 pontos na rodovia e é capaz de ter 1.918 pontos aqui dentro da cidade de Barretos. O problema é que o problema vem de um berço mal constituído, uma família mal constituída, de uma situação social grave. Hoje a droga está campeada para todo lado e essas menininhas fazem programa por uma pedrinha. Se você tiver uma pedrinha na mão, você é o rei da rua, você é o garanhão, você vai transar com a menina do jeito que você quiser, porque você dá pedrinha para ela. E tem muitas e muitas e muitas que fazem isso. Vai falar assim, qual que veio antes, o ovo ou a galinha? Ninguém vai saber responder. Essas pessoas de 12, 13, 14 anos, que são menores de idade, são capazes de dar baile, muitas dessas descanas senhoras que estão aqui na casa, são capazes de saber muito mais do que essas senhoras aí. Eu me lembro de uma experiência que eu tive no meu tempo de faculdade, eu estava no 5º ano, eu estava com um carro de um colega meu de República, porque eu tinha ido buscar comida para a gente lá na República. Eu estava passando ali na Praça 15 e a porta do carro abriu e entrou uma menina no meu carro. Menina! Eu me lembro dessa menina perfeitamente, isso já lá vão 40 e tantos anos, e essa menina dizia assim para mim, corre, corre, corre que eles estão atrás de mim. Eu falei, eles quem? A polícia. Eu toquei o carro 100, 200 metros para frente, falei, desce. Não, deixa eu só pegar aqui um negocinho. Ela estava, na época de frio, ela estava de bota, puxou o zíper da bota e puxou um punhado assim de maconha assim. Eu falei, não, você não vai fumar isso aqui não. Bom, essa menina acabou procurando a gente dentro do serviço de assistência psiquiátrica, porque a mãe já não aguentava as atitudes dela. Tinha 12 anos. Isso há 40 anos atrás, tinha 12 anos. E já era uma bandoleira. Porque a estrutura familiar de muitos e se os senhores forem fazer um levantamento aqui, muitas dessas meninas que se prostituem hoje,
se prostituem por indução, por influência, por interferência ou por mando de algum familiar, o pai ou a mãe. E falam isso com a cara mais deslavada. Então, o resultado de motel, de bar, restaurante, o que quer que seja, é reflexo daquilo que vem lá de dentro de casa, somado ao desajuste social gravíssimo que existe nesse país. Do mesmo modo como ser bandido é muito mais cômodo, muito mais conveniente, porque num assalto pode ganhar o que não ganharia o ano inteiro, é a mesma coisa com relação à prostituição. Nós não vamos acabar com a prostituição jamais, ela existe desde lá de Adão e Eva. Existe de lá e vai existir para sempre. A pedofilia vai existir para sempre. O que nós temos que pensar é ver o que a gente pode fazer em ajuste social. Como é que a gente pode melhorar a condição social, de educação, de orientação, de proteção. Pergunto aos senhores vereadores se tem noção do quanto de meninas de 12, 13 anos hoje estão grávidas aqui em Barretos. Hoje. E vai perguntar para alguma delas se foi feito forçado. Talvez 10, 20% forçado. O resto é para namoradinha, para não sei o quê. E vai. Se nós estamos pensando em incutir senso dentro da cabeça das pessoas, não é por lei. Nunca vai ser por lei. Vou punir, vou te castigar, vou te arrancar a orelha, vou te cortar o pé. Não. Faz tudo isso e continua fazendo errado. O que nós temos que fazer é começarmos um trabalho que não vai ser nunca terminado, de orientação e de busca de um equilíbrio social mais decente, porque é uma porcaria o que existe no Brasil. Uma pessoa trabalha lá na lavoura, cortando cana por R$500 por mês, ela abre as pernas e ganha isso. E vai fazer todo esse medonho papel de trabalhar de sol a sol e morrer velho com 30 anos? Muito há que se fazer. Mas chegar e falar assim, não, motel não funciona mais, bar não funciona mais. E quem disse? E quem garante, vereador Francisco, que houve alguma estimulação àquilo? É que nem está acontecendo aqui, eu estava comentando com o vereador André. Todo dia eu recebo uma multa de trânsito porque eu estava sem cinto. Eu vou fechar meu carro inteirinho de preto, vai ficar preto, eu quero ver qual filho da mãe que vai chegar e me multar a partir daí. Eu sei que é por causa de atitude política, sei, se você vai andar 30 por hora com cinto de segurança, só se for retardado. A lei manda, mas eu acho que é retardado quem faz isso. E, no entanto, esse tipo de procedimento e tantos outros estão na alça de mira de um projeto como esse. Não. Eu vi o cara lá falar que a menina é bonitinha. Falar que uma menina é bonitinha hoje já é assédio sexual. Já dá problemas legais. Mas peraí, pô, não posso falar que é brincadeirinha. Não pode. É assédio, você já está induzindo a corrupção, a pedofilia. Perigoso isso daí, porque isso vai acontecer e quando é gozado, que é dito numa forma bem jocosa, extremamente pública, aí não é. Não é. Por exemplo, lá o radialista da festa do peão fala um monte de merda, mesmo, palavra correta. Terra de mulher que não sei o que, eu pego não sei o que, faço não sei o que. Ou tem música que diz, eu quero dar uma baixadinha, quero dar uma lambidinha. Isso tudo normal. Normalíssimo. Passa batido, ninguém fala nada, até bate palma. E, no entanto, se a gente chegar e falar um palavrãozinho assim, quase que dava problemas aqui, falar um palavrãozinho assim para uma menina, falar, você é bonitinha, pronto, já dá rolo. Muita coisa tem que ser feita, mas um projeto como esse eu não voto. Obrigado. Desculpa. Pois não. Bom, quando Vossa Excelência disse que eu mostrei a cena da mãe levando a menina, né? E na hora que mostra a menina tá tampado o rosto, mas se Vossa Excelência vê, tá levando aonde? Em um motel, né? O que poderia facilitar, e esse projeto visa a facilitar, o dono do estabelecimento primeiro, verificar melhor o que está acontecendo, porque não estou falando só que não é indução, é a facilitação também, está dentro do projeto. Segundo, né? Se tiver no estabelecimento depois das 11 horas, não pode. A gente sabe que não pode, mas muitas coisas as pessoas fazem. Mas se tiver depois das 11 horas no estabelecimento e o cara do estabelecimento saber que ele pode correr algum risco, ele vai ajudar na fiscalização. E isso é em tudo quando eu demonstrei o promotor falando que é difícil somente para a Polícia Militar e somente para os poderes fazer a fiscalização. Então, haverá um auxílio na fiscalização. Às vezes nem dedando, mas pelo menos orientando, vai embora, sai daqui, não pode acontecer isso aqui.
tá certo? E já vai ajudar um pouco. Quanto mais a gente dificultar esses acontecimentos, com certeza ele vai deixar de acontecer. E se a gente conseguir, no meu ver, se no universo de 100 mil pessoas tem barreira, se a gente deixar de acontecer com uma criança, nós já fizemos alguma coisa. Nós já demos um passo para frente, se deixar de acontecer isso. Esse é o meu pensamento. Eu respeito o voto de Vossa Excelência, vou respeitar, sempre respeitei o voto de todos, né? Você pode ver que já teve projeto meu que não passou e eu nem por isso vou ficar brigando, tá certo? Eu respeito o voto de cada um. Eu só acho o seguinte, que nós temos que tentar dar um passo. Nós não vamos conseguir resolver, igual Vossa Excelência falou aí mesmo, com certeza sozinhos, nós não vamos conseguir. Mas se a gente der um passo hoje, outro passo amanhã, em direção a isso, nós podemos amanhã, não vamos acabar, com certeza, né? Mas nós podemos diminuir muito, tá certo? Porque tá muito fácil as coisas para essas pessoas. Por mais que isso aconteça mais na família, e segundo os percentual, doutor Kiko, é de 69%, até um número absurdo, né? 69% dos fatos que acontecem é dentro da família, mas sobra 31%. E é um número grande, 31%, fora da família. E esse caso é de família, né? E aconteceu num estabelecimento. É isso que eu estou tentando explicar, tá certo? Não estou... lógico, não vai existir um projeto salvador do mundo aqui que vem e transforma água em vinho. Nós não vamos conseguir. Nós vamos conseguir dar passos, pequenos passos. Senhor vereador, um minuto só. Senhor vereador, imagina só a seguinte situação e a situação difícil que a pessoa ficaria. Imagina um casal ou um relacionamento de um pai com uma filha, por exemplo, extremamente amistoso, extremamente liberal, extremamente bonito no relacionamento afetivo de duas pessoas. E eu acredito que os senhores todos têm esse tipo de experiência com os seus filhos e filhas. Eu, por exemplo, tenho a graça de ter um relacionamento maravilhoso com minha filha. Agora imagina a seguinte situação, vem um colinense aqui para Barretos, vem com a filha, adolescente, 14 anos, mais outra menininha, amiga dela, de 14, e vem tomar sorvete aqui na cidade. E senta, começa a tomar sorvete, e o pai chega e abraça a menina e dá um super beijo nela. A lei permite que essa pessoa seja, e ele vai ter que provar, e se a menina não tiver documento e ele não tiver a certidão de nascimento da menina, ele vai se ver em maus lençóis, porque ele está enquadrado na lei. Houve a sorveteria está ferrada porque ela favoreceu, porque permitiu que houvesse um encontro ali de um velho safado com uma menininha desprotegida, até provar as coisas. Isso já vai incomodar muita gente. Não é que eu acho a lei ruim, não é isso. Eu acho que a aplicabilidade dela é ruim e o fato dela ter na sua origem uma falha muito grave. Está considerando que a coisa vem errada a partir de um determinado ponto. Não, ela vem errada desde lá do começo. Desde o início dos tempos daquela criança, as coisas já podem estar vindo erradas e vão continuar erradas. Eu já falei para os senhores, eu tenho um relacionamento profissional com uma mulher que prostituía as filhas dela desde os 12 anos de idade. Ela, na época, tinha uns 30 e poucos anos, também era prostituta. Isso continua acontecendo e vai continuar acontecendo por razões que eles podem explicar como morais, sociais, pessoais, etc. Existe uma dinâmica dentro do procedimento psicológico que faz a pessoa buscar inconscientemente, nos relacionamentos com os homens, a figura paterna, uma fixação na imagem paterna e uma busca por essa figura, como a figura feminina faz a mesma coisa em busca, a figura masculina, a mesma coisa em busca da figura materna. Prostituição não é um negócio só socialmente explicável, não, vereador. É uma coisa explicável por diferentes ângulos e diferentes tons de peso. Não são coisas assim, não, é porque é sem vergonha, ponto. Ou é porque a condição social gerou isso, ponto. Não. Tem um monte de fatores e, lamentavelmente, isso jamais será resolvido. Em qualquer país do mundo, o mais avançado, o mais civilizado, tem prostituição. Qualquer que seja o país. E exploração de menores, também. Agora, países subdesenvolvidos como o nosso, Índia, China, Paquistão, etc., isso não vai consertar jamais, porque a condição social é a pior possível. De quem vem lá de baixo, vai continuar lá embaixo. E para sobreviver, muitas vezes, vai dar o que pode. Pois não, vereador. Senhor, muito obrigado pela parte. Mesmo com restrições, eu voto a favor do projeto.
Agora, trazer uma criança numa casa de leis, que não é casa de acolhimento, à meia-noite, ainda mostrar seu rosto, porque quem tem a obrigação de defendê-la é o fim do mundo. Muito obrigado. A gente vai entender isso aí por outros aspectos, né? Mas não vou comentar os aspectos que eu entendi da chegada da conselheira com a criança aqui na casa. Mas o que eu quero dizer, enfaticamente, nada no sentido da intenção ética do projeto. Absolutamente tudo contra a intenção processual do projeto. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo oradores. Vereador André Rezec. Eu solicito verificação de presença porque tem 3 vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Está em segunda discussão. Projeto, não havendo mais oradores, está em segunda votação. Favorável permanência como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por maioria contra o voto do vereador Kiko Miziaro, Leandro Anastácio, Euripim. Vai rejeitar o projeto assim, ué. Já tem o Código Penal, respeito ao Cipriano. Existe um Código Penal que quem praticar um ato desse pode ser inclusive preso. E de mais a mais, caçar seu alvará de bar, estabelecimento, o simples fato de assim proceder, eu dou razão ao Cipriano. O fato de assim proceder, o Poder Executivo tem poder para caçar. Acabou. Senhores vereadores, então eu vou fazer a recontagem dos votos só para evitar qualquer tipo de celeuma. Eu peço que os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Rejeitado o projeto. Contra os votos, vereador Otávio, vereador Euripim, vereador André, vereador Leandro, vereador Kiko. Senhor presidente, quero justificar os votos. Primeiro, dizer para o vereador Cipriano que a servidora Flávia, ela não fez nada de ilegal ou imoral e não tentou conduzir nenhuma votação. Ela apenas pediu que o vereador Euripim, que já havia se pronunciado por 2 oportunidades, que se manifestasse somente para que ela fizesse a contagem. A contagem já tinha sido proclamada, vereador. E com relação à votação, senhor presidente, eu quero aqui justificar, assim como o vereador Otávio, faço cura às palavras dele, que já existe o Código Penal que disciplina tal matéria. E se existe, nós vamos voltar naquela questão da aplicabilidade, da legitimidade dessa casa, de legislar sobre matéria que já foi legislada, ou por uma norma infraconstitucional, no caso o Código Penal, ou até mesmo pela Constituição Federal. Portanto, senhor presidente, é uma lei, uma vez aprovada, não teria nenhuma aplicabilidade, seria inócua. Por isso, o plenário entendeu por bem rejeitar o projeto. Projeto de lei número 143, de autoria do vereador Aparecido, pois não, vereador Paulo Corrêa. Com pedido de vista do vereador Paulo Corrêa, regimental, favorável permanência como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade, pedido de vista. Projeto de decreto legislativo 10/2011, pois não, vereador Paulo Corrêa. Pedido de vista do vereador Paulo Corrêa, regimental, favorável permanência como estão. Cidadão benemérito, cidadão Nora. 10/2011, é favorável permanência como estão, os contrários se manifestem. Do 10 também, o 63. 143, vista. Agora o decreto legislativo 10/2011, pedido de vista do vereador Paulo Corrêa. Regimental, favorável permanência como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo 11/2011, pedido de vista do vereador Paulo Corrêa. Esse já foi. Discussão do processo 1819,
Está com vista. Eu solicito vereador, prorrogação de vistas. É regimental, favorável para essa comissão, os contrários manifestam. Aprovado por unanimidade. Justificativa de votos, vereador Cipriano. Votou contra o pedido de vista, vereador André Rezec. Prorrogação de vista. Justificativa de voto, vereador Cipriano. Bom, o prazo já foi, né? Só que nós precisamos o mais rápido possível aprovar ou sei lá, verificar o que tiver que verificar. Você entrega essa semana, André? Porque nós temos que... O prefeito vai ter que indicar a nova comissão de carnaval, porque a comissão só é tirada quando votada o balancete, né? Se Vossa Excelência verificar, houve algumas dúvidas da comissão de finanças. Nós solicitamos, até participou também o vereador Guilherme, participou junto com a gente. Nós solicitamos algumas documentações que faltavam. Eles colocaram, né, algumas até justificaram que talvez tenha extraviado para quem montou, né, na hora que montou. E eles trouxeram novamente a cópia dessa documentação. Por isso que nós demos o parecer favorável, tá certo? Os gastos estão dentro do limite corretamente, né? Eu acho interessante Vossa Excelência verificar, e eu gosto que as pessoas verifiquem junto comigo, principalmente balancetes, porque eu não sou o dono da verdade, pode ser que a gente deixe passar alguma coisa, tá certo? Só me preocupa se a gente ficar prorrogando bastante, pode dar problema para o carnaval do ano que vem. Por quê? Porque nós mesmos votamos uma lei para repassar essa verba este ano o mais rápido possível, e até eles se esperava até que já agora em setembro pudesse repassar alguma coisa para eles comprar mais barato, tá? Então é por isso que nós já votamos essa lei anteriormente. Então por isso que eu estou solicitando Vossa Excelência ideia para verificar numa semana, mesmo eu votando contra, mas é porque a gente fica preocupado, porque a comissão de carnaval já devia ter sido extinta em julho, e até agora está continuando. Tem um compromisso do vereador André Rezec de estar liberando essa semana, né, André? Sim, na verdade, dessa semana eu não peguei o projeto ficou aqui na casa, eu não peguei para ver. Como o carnaval já deu coisa, eu gostaria de ver, porque até hoje eu não recebi cópia nem do parecer da comissão. Eu vou ver o processo essa semana. Eu peço que a nossa diretora parlamentar, então, providencie a Vossa Excelência todos os documentos necessários. Passaremos à discussão de requerimentos e indicações. O vereador Kiko Miziara solicita englobamento da matéria sem destaque. Regimental, favorável para as comissões contrárias. Pois não, nobre vereador? Pela ordem, senhor presidente. Eu acho que vai englobar, mas eu gostaria de pedir destaque do projeto 1232. Tá, projeto do André Rezec 1232, requerimento 1232 destaque. E do Cipriano, qual que é o seu, Cipriano? Indicação 95, Indicação 95 também está pedindo destaque. Está em discussão o processo 1232, vereador André Luiz Rezec. Eu peço para falar daqui, até só para ser coerente, está convocando mais uma vez agora o presidente do consórcio. E eu disse que foi um pedido de Vossa Excelência. Não, eu disse para Vossa Excelência que eu ia votar contra toda convocação. Se quiser marcar uma audiência para ele vir fora, chegar em toda reunião, tirar o grande expediente para colocar alguém falando aqui, eu vou votar contra até o final do ano, a menos que for extremamente necessário. Então esse é o que o senhor me pediu do consórcio do lixo. Ele vem aqui explicar fora do expediente. Convocação não precisa ser no grande expediente, ele vem e explica na sala para nós aqui. Então não precisa de requerimento. Eu vou votar contra, por isso mas que eu se tiver um documento que a gente está convocando, como a gente vai convocar a pessoa? Sim, mas ela venha fora, dentro do expediente, eu voto contra. Isso eu já comuniquei, Vossa Excelência, já disse aqui, vou votar contra. Por isso eu pedi o destaque. Nós não estamos pedindo para que ele venha no grande expediente, estamos pedindo para que ele venha prestar esclarecimento a essa casa sobre a questão do lixo lá no Ibitu, que Vossas Excelências pediram lá. Eu só fiz o que o senhor pediu. Tem a garantia de Vossa Excelência que ele não estará aqui. Vamos fazer na sala de reunião. Fazemos na sala de reunião aqui. Não, tem que ser um horário que está todos os vereadores aqui. Se houver o compromisso de Vossa Excelência de não ser durante a sessão... Na hora que estiver discutindo o projeto, a gente para, suspende, ele vai na sala de reuniões e faz isso aí. Ok, então. Mas por isso, se nós não tivermos um requerimento, ele não tem a obrigação de vir na casa, gente. Por isso que tem que ser o requerimento. Não, mas ele tem que responder. Lógico que ele tem. Não pode. De jeito nenhum. Ele não. Quando eu fiz uma emenda para prestar esclarecimento para a Câmara,
Vossa Excelência, toda a bancada disse que não tinha competência porque era intermunicipal e a Câmara de Barretos não tinha competência para isso. Mas agora já é um consórcio. Não, mas no dia... Nós estamos convocando o diretor do meio ambiente e o diretor e já tem a pessoa delegada agora nomeada, que é o... Nós estamos o diretor do meio ambiente e o secretário municipal de agricultura, bem como também a pessoa lá que está indicada lá, quem que é o bendito lá. Todo mundo. Esses dois estão convocados e tem ainda o convite a uma pessoa. Quem que é que nós estamos? É, o presidente João Batista da Rocha Filho. Ele é o diretor executivo. É isso mesmo. Esse é convidado, os outros são convocados. É diretor. Não, do consórcio intermunicipal. Que quando eu pedi para encaminhar a Câmara, inclusive as nomeações do consórcio, Vossa Excelência também votou contra, porque falou que era intermunicipal e que a Câmara de Barretos não podia convocar ou saber. Foi essa. Teve isso? Teve. Minha emenda foi rejeitada aqui no plenário, porque o consórcio era intermunicipal e não caberia a Câmara de Barretos dar palpite de uma coisa que não era só da cidade de Barretos. É só pegar o DVD, Vossa Excelência vão refrescar a mente. Vou lembrar disso não. Bom, está em votação o requerimento 1232. Favorável à comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação agora a indicação 95 do vereador. Discussão, a indicação 95 do vereador Cipriano. Somente solicitar a inclusão de foto. Regimental, favorável à comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a inclusão de fotos à indicação. Está em votação remanescente da matéria englobada, sem destaque. Favorável à comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Exaurida a pauta, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos, agradecendo a todos que prestigiaram o Poder Legislativo e desejando a todos uma boa noite. Obrigado.